Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Silva e esse é o canal PowerByte Manutenção, e hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante e que muitas pessoas têm dúvidas, que é saber qual o multímetro utilizar, o digital ou o analógico. Muitas pessoas têm dúvidas na hora de utilizar, algumas utilizam apenas o digital, outras utilizam apenas o analógico, e eu vou mostrar para vocês que esses multímetros, tanto o digital como o analógico, cada um tem a sua peculiaridade, e a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Bom pessoal, estamos aqui com os multímetros já aqui na bancada. Aqui a gente tem alguns componentes que é utilizado no ramo da eletrônica, no caso uma pilha que eu estou colocando aqui do lado, uma pilha comum, uma bateria de celular, um resistor de 10K, um LED verde e um transistor. A gente vai tentar, utilizando esses componentes, mostrar quais as diferenças entre os multímetros, deixando claro que esses componentes e todos os componentes da eletrônica, a maioria, tanto você pode testar com multímetro analógico como com multímetro digital. E é o seguinte, eu costumo dar a dica da seguinte forma. Quando eu penso assim, quando será que eu devo utilizar o multímetro digital? O multímetro digital, eu utilizo ele apenas quando eu quero medir tensões, resistência, simplesmente pelo fato dele me dar já uma medida exata, de eu não precisar mais ter que fazer conta, ver quanto vale aqueles tracinhos lá do analógico, para fazer a conta, saber qual a tensão que tem ali naquele circuito, ou a resistência. Então eu costumo utilizar o multímetro o digital. E o multímetro analógico, eu costumo utilizar ele quando eu quero medir continuidade, quando eu quero medir um diodo, um transistor, e que ele me dá eu consigo ver o movimento do ponteiro em tempo real e saber dali distinguir se o componente está ruim, se está aberto, se está em curto. O multímetro analógico é mais indicado para essa aplicação, mas lembrando que os dois, tanto o digital como o analógico, pode testar qualquer tipo de componente. A gente vai fazer um teste aqui com a pilha. A gente tem essa pilhazinha comum aqui. Eu sei que a tensão nominal dela está marcada aqui, ó, é 1,5 volts. Ou seja, nesses polos aqui, polo negativo e polo positivo, eu vou medir neles aqui, eu tenho que ter 1,5 volts. Eu vou medir ele com multímetro analógico. Pegando aqui o multímetro analógico, no multímetro analógico também tem essa outra particularidade também. Quando você for medir tensão no multímetro analógico, e essa tensão que eu falo de tensão contínua, que é a tensão que tem em pilhas e baterias, você tem que obedecer a polaridade da bateria, ou da tensão que você está medindo, no circuito que você está medindo. A ponta preta tem que ser no negativo e a ponta vermelha tem que ser no positivo. Se você inverter a polaridade, o ponteiro, ao invés de subir aqui para a escala, ele vai voltar ao contrário. Ponta preta no negativo da pilha, aqui é uma posição aqui, e a vermelha no positivo. Perceba que o ponteiro mexeu e parou em determinado ponto. Então, eu sei que do zero, aqui do zero até esse tracinho maior do multímetro analógico é 1 volt, corresponde a 1 volt. E eu posso ver que ele passou e foi mais ou menos até a metade dos outros tracinhos menor que tem entre o 50 aqui, que está marcado aqui, ó, e esse do meio aqui, ó, esse tracinho maior do meio. Ele foi até o meio, o que me indica que essa pilha está boa. Ela está com um pouco mais de 1,5 volts, pouquinha coisa. Só lembrando que eu não vou ensinar aqui nesse tutorial quanto vale esse traço, os traços do multímetro. Isso aí vai ficar uma coisa para outra aula. Aqui é simplesmente a intenção de mostrar qual a diferença entre o digital e o analógico. Então eu vi aí que deu um pouco mais de 1,5 volts.
E eu vou para o digital. Vou pegar aqui a ponta. O multímetro digital, você tem que apenas colocar na escala. Eu vou utilizar aqui essa escala de 20 volts. Ele consegue medir de 0 a 20 volts. E aqui eu faço o seguinte: como o multímetro digital não tem aquela questão de polaridade, você pode medir como você quiser. A única coisa que vai aparecer se você inverter a polaridade é um menos aqui no lado do número. Vou medir invertido aqui para vocês verem. Vou botar aqui o positivo no negativo e o negativo no positivo. Percebam que deu 1,64 volts, 1,6 volts. E o sinal de menos está do lado. Essa é a diferença, uma das diferenças. O multímetro analógico você tem que obedecer a polaridade e o digital você não precisa. Medindo aqui da forma correta, positivo no positivo, negativo no negativo, vai dar o mesmo valor, só que sem o sinal de menos. Aqui a gente tem um outro tipo de pilha também, né? No caso é uma bateria de celular, mas ela funciona da mesma forma. Eu vou colocar no digital aqui para vocês verem. Aqui, ó, ponta vermelha no positivo e a preta no negativo. E essa bateria ela tem 2,97 volts, como você pode ver na tela do multímetro. Para medir com o analógico daria, da mesma forma da bateria. O resistor eu tenho um resistor aqui de 10K. As cores do corpo dele é o marrom, o preto e o laranja. Marrom, preto e laranja. Eu conseguiria medir aqui na escala de resistência do multímetro, ó. Na escala de X1 eu conseguiria medir aqui, eu colocaria, não tem polaridade, pegaria a ponta aqui e ó, perceba, como é 10K, o time está na escala de X1, ele não consegue medir essa resistência. A gente tem que mudar para a escala de 1K, X1K. Tá aqui, escala de X1K. E aqui eu tenho aproximadamente 10K. No digital, eu não precisaria fazer a conta dos tracinhos, saber quantos tracinhos tem, quanto está valendo cada tracinho, para poder saber qual é a resistência. Apenas eu botaria aqui, mudaria a escala, né? Não podemos esquecer que não vamos usar no digital, não vamos usar a escala de 20K. (9K) 8,27K. Perceba que ele já me deu o resultado exato. Não precisei fazer continha nem nada. Já me deu o resultado. Outra questão também de utilizar o multímetro é quando eu vou querer medir LEDs. O LED tem como ser medido. Eu poderia medir ele com o multímetro. Mas aí o multímetro digital não tem como a gente testar, saber o brilho, ver o brilho do LED mais forte, como com o analógico. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, eu vou colocar aqui na escala de diodo, né? Porque o LED é um diodo. Vou colocar aqui as pontas do multímetro do LED, no terminal do LED, os terminais do LED. E tocar aqui para ligar, ó. Perceba que o LED ele até acende um pouco, ó. Perceba? Mas acende bastante fraco, não dá para você ver o brilho do LED. No analógico não, no analógico é diferente. Eu coloco na escala de X1, e eu toco, ó, e eu percebo que o LED acende forte e dá para me ver direitinho. Sem falar que o ponteiro também mexe um pouco, ó, mostrando que tem continuidade. O transistor da mesma forma, eu colocaria na escala de X1 e mediria. Como aqui eu já estou na escala de X1, eu vou colocar a ponta, colocar aqui a ponta vermelha na perna do diodo, do transistor, fazer o teste. Aqui, ó. Percebo? A ponteira do multímetro mexeu, ponta do multímetro parou ali logo depois do 10, e a outra também parou no mesmo local logo depois do 10. Mostrando assim que o transistor está bom.
Com o digital eu conseguiria medir todos esses componentes, só que em alguns deles não seria legal utilizá-lo por esses fatos. Então, desses 5 componentes aqui, eu utilizaria o digital para medir a pilha, para medir a bateria de celular, para medir a resistência do meu resistor, e utilizaria o analógico para medir o LED e para medir o transistor, e diodos e outros componentes, fusistores, fusível, daria para utilizar analógico. Então pessoal, é isso aí. Espero que você tenha tirado suas dúvidas quanto a essa questão de utilizar o multímetro digital ou analógico. Aqui é apenas uma dica, espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem o vídeo, que eu vou estar postando mais vídeos ainda com mais novidades para vocês. Obrigado e tchau!